Pessoal, a gente vai falar agora da parte 2 dos deputados e senadores. Semana 12, dia 1º, parte 2, questão número 11. Recebida a denúncia contra deputado federal pelo STF, o processo criminal somente terá início após a expressa autorização pelo plenário da Câmara dos Deputados. Veja que ele está trazendo aqui um entendimento anterior à emenda constitucional 35 de 2001. Então, o texto original da Constituição Federal trazia exatamente o que está trazendo aqui agora, que para que um processo seja iniciado no STF, para que ocorresse isso, era necessária a expressa autorização. Agora está incorreto, mudou. Artigo 53, parágrafo 1º, 2º e 3º foram implementados em detrimento ao parágrafo 1º, que foi o texto original da Constituição Federal. Vamos ver. Então, antes tinha lá o parágrafo 1º, então, como a gente falou, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Isso daqui mudou para isso aqui, ó. Desde a expedição do diploma do Congresso Nacional, não poderão ser presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa, então aí para que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão. Então podem liberar ele aí depois, ainda que ele tenha ocorrido uma prisão em flagrante por crime inafiançável. Vai depender então da respectiva casa. E antes tinha o que então? Nem processados criminalmente sem a prévia de sua casa. Então, sem a prévia licença. Essa prévia licença aqui, ó, não existe mais. Então agora, o que nós temos aqui? Então, deputados e senadores, desde a expedição do seu diploma, serão submetidos ao julgamento perante ao STF, ok? E o STF que vai fazer? Recebida a denúncia. Então, recebeu a denúncia. Então, ele não depende ele não depende da autorização, não depende mais da licença prévia da respectiva casa. Então, recebeu a denúncia contra um senador ou um deputado, o que vai acontecer? Por um crime que ocorreu após a diplomação, o Supremo dará ciência à respectiva casa. Então veja, após a diplomação, um crime ocorrido após e antes, ele não precisa da ciência aí à respectiva casa. Pode tocar o barco aí sem a necessidade disso, ok? Mas vai ser ele? Vai, porque em razão do cargo, atraiu a competência para ele, perfeito? Então, que por iniciativa de partido político nela representado ou pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final suspender o andamento da ação. Então veja, nós temos a situação aqui que é o mandato, que eles são de quanto tempo? 4 anos. Cometeu um crime aqui, se for julgado aqui dentro, quem vai julgar vai ser o STF, ok? Cometeu um crime aqui dentro, o que vai acontecer? O STF vai receber a denúncia sem a necessidade de licença prévia, mas vai dar ciência à casa respectiva que tem um processo em andamento contra um deputado, senador, e a casa, por iniciativa de partido político representado e pelo voto pelo voto da maioria de seus membros, poderá então sustar até o andamento da ação. Vai sustar até quando? Até o término aqui do mandato. Nesse tempo aqui vai suspender o que? Suspende a prescrição do crime, perfeito? O que mais? Um exemplo clássico que nós vivemos nessa última eleição. Um senador do PSDB lá de Minas Gerais
ele cometeu uns deslizes por aqui. E o que está acontecendo? E com medo de perder o cargo e ser julgado, saiu, deixou de concorrer o cargo novamente, de ser reeleito como senador, e foi agora para a Câmara dos Deputados como deputado, para tentar se resguardar aqui dentro ainda e não vir para fora aqui, porque saiu daqui de dentro agora, está suspenso aqui o andamento. Quando ele sair daqui, o que vai acontecer? Vai para juiz de primeira instância. Então é isso que ele não quer, e por enquanto tá suspenso aqui o andamento dessa ação lá dentro do STF, ok? Então, estava errado, porque não somente terá início após a expressa autorização, não precisa mais ter essa autorização agora. Pode ocorrer a suspensão, mas depois iniciada a ação. 12. O deputado federal que acusar em discurso outro parlamentar da prática de crime contra a administração pública responderá perante o STF pelo crime de difamação. Aqui tem duas situações. Primeiro, a inviolabilidade civil e penal. A gente já viu o artigo 53, perdão. O artigo 53 vai falar o quê? Que o deputado e o senador são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas o quê? Opinião, palavras e votos. Isso aqui é a imunidade material. Então aqui está dizendo que está num discurso, então está em razão do cargo dele aí. Ele está acusando outro de prática de crime. A baixaria pode acontecer lá dentro? Pode. Tem imunidade? Tem imunidade. Então, ele responderá perante o STF? Não, ele não responderá. Então, não responde perante o STF pelo crime de difamação. Então, está errado. Primeiro erro seria esse, que é da inviolabilidade. E o segundo erro, quando cai por que você vai para o detalhe quando você estiver, que às vezes o erro só vai ser nessa situação. Mas tenha cuidado. Se o teu edital estiver prevendo aquela matéria que você está enxergando o erro, aí sim você enxerga esse erro. Senão você vai ter que desconsiderar. Normalmente é isso que o CESP tem cobrado dos seus concursantes, ok? O que está falando? O que eu estou falando é o seguinte, olha só, aqui nós estamos falando de direito constitucional. Agora eu vou falar de uma interdisciplinariedade com quem? Com o direito penal. Aqui ele está falando que tem o que? Ele está acusando, o deputado está acusando outro parlamentar na prática de crime. Então, se ele está acusando perante, ele vai responder perante o STF pelo crime do que? De difamação ou pelo crime de calúnia? Pelo crime de calúnia, segundo aí o Código Penal. Perfeito? Então, tome cuidado com isso, mas só entre nesse detalhe quando no edital tiver previsto esta outra matéria que você está enxergando o erro, senão você vai ter que desconsiderar, beleza? A gente já tinha visto que estava errado aí. Questão próxima, questão 13. Aos suplentes dos senadores e deputados federais são garantidas as mesmas prerrogativas dos titulares, ainda que aqueles não estejam em exercício. Olha, as garantias de imunidade material, por exemplo, imunidade material, se um deputado ele estiver afastado para um cargo de ministro, a gente viu que ele vai estar com a imunidade, aí as imunidades o que? Suspensa, não pode sair acusando todo mundo não. Então veja, ele está afastado. Então agora nesse caso que o cara não é nem titular, não tá nem estão aí no exercício,
Então ele não é deputado, ele não é senador. Então ele não sendo deputado e nem senador, não lhes são garantidas. Então não são garantidas as mesmas prerrogativas. As prerrogativas somente para os deputados e senadores. O cara não é deputado, é suplente, não é deputado. Ele é suplente, senador, não é senador. Então pode vir a ser senador. Quando ele for senador, quando ele for deputado, ele sim aí vai gozar dessa garantia aí e prerrogativas dos titulares. Ok? Então veja aqui, ó, o foro especial possui natureza instituto funcionais, ou seja, ligando-se ao cargo de senador ou cargo de deputado, não a pessoa do parlamentar, perfeito? Então quem está ocupando o cargo vai ter aí essa garantia. Questão número 14, o processo penal impetrado contra deputado federal será julgado no STF, perfeito? Perfeito. Enquanto durar o seu mandato, ainda que o crime tenha sido cometido antes da eleição. A gente já viu sobre isso. Então eu tenho 4 anos aqui. Agora vou processar e julgar esse cara aqui dentro, ó. Aqui dentro, o que ele tem? Ele tem foro de prerrogativa de função. Ele é o que? Por exemplo, aqui ele é um deputado federal. Sendo ele um deputado federal, se ele for julgado aqui dentro, ele vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pelo STF. Então, será julgado no STF enquanto durar o seu mandato. Perfeito? Perfeito. Ainda que o crime tenha sido cometido antes das eleições. Aqui, esse X aqui. Agora, cometeu aqui dentro, continua o STF. Agora, se for julgado aqui após o mandato, ele não foi reeleito, por exemplo, aí vai ser o STF, risca e diz que não, diz que ele vai para primeira instância e ser julgado. Perfeito? Então essa é a regra. Então os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante ao STF. Ok? Então, certa resposta. 15. Ressalvadas as hipóteses em que sejam convocados como cidadãos comuns. Então, ressalvadas essas hipóteses, os deputados e senadores não estarão obrigados a testemunhar a respeito de informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem, por exemplo, determinadas informações. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se o deputado ou senador tem informações que a ele foi repassada, então aqui, deixa eu grifar isso aqui. Então, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiarem, por exemplo, determinada informação. Então, eles não estão obrigados a testemunhar a respeito disso, certo? Certo. Qual é a ressalva que está lá em cima? Ressalvada as situações em que ele não está sendo convocado como deputado, mas sim como cidadão comum. Nesse caso aqui, ele não vai estar desobrigado a prestar esse testemunho, essas informações, ok? Então a regra é que se ele esteja na qualidade de, se ele estiver na qualidade de senador ou deputado, não vai ser obrigado a testemunhar o que? Informações que recebeu ou prestou em razão do exercício do mandato. Em razão do exercício do mandato também, nem sobre pessoas que lhe confiarem determinadas informações. Então isso aí é o que está previsto aí no artigo 53, parágrafo 6º. Então eles não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato.
nem sobre também pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Perfeito? Então, o que ele trouxe? Trouxe a literalidade e só trouxe aí que é uma situação que o do Alexandre de Moraes, que ele fala no seu livro aqui, não abrange o dever de testemunhar quando convocado na qualidade de cidadão comum. Então, nesse caso, sobre os fatos não abrangidos pela norma constitucional e necessária instrução penal civil. Então, nesse caso, ele vai sim ter que tem então o dever de testemunhar como cidadão comum. Questão 16. A prisão de deputado é inconstitucional. Vamos ver. Considerando que determinado deputado federal diplomado tenha sido preso em flagrante durante seu mandato pela prática de crime inafiançável. Então, somente nesse caso é que ele pode ser preso, quando for preso em flagrante por um crime inafiançável. Perfeito. A criação do deputado, a prisão do deputado é constitucional. Constitucional, porque é a única previsão que tem do congressista ser preso é quando for em flagrante de delito e por um crime inafiançável. Então, é inconstitucional não, visto que os deputados gozam de imunidade formal, sim, e que não podem ser presos, essa é a regra, em nenhuma hipótese. Isso daqui não. Então, erra a questão. Então, desde a diplomação, a expedição, né, do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa aí, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Então, não é inconstitucional, questão errada. 17. Ainda que fora do Congresso Nacional, se estiver no exercício de sua função parlamentar, o deputado federal é inviolável civil ou penalmente por suas palavras e opinião. Então, se estiver fora do Congresso Nacional, ele tem o que? A imunidade relativa. Agora, como que eu vou constatar isso? Se ele vai ter a imunidade, se ele estiver no exercício de sua função parlamentar, ele vai gozar dessa imunidade. Então, ele está enquadrado aqui nessa questão como no exercício de sua função parlamentar, logo então ele vai ser inviolável civil ou penalmente. Então, questão correta. 18. O deputado federal investido temporária e precariamente no cargo de ministro não estará sujeito a processo disciplinar perante a Câmara dos Deputados em razão de prática de ato incompatível com o decoro parlamentar quando no cumprimento do seu mandato. Então, veja, está cumprindo o seu mandato, mas está afastado, mas cumprindo o mandato. Então, ele é ministro, mas o seu mandato são de 4 anos. O mandato é de 4 anos, perdão. Então, é de 4 anos. Então, ele está cumprindo o mandato, mas no meio desse mandato, estando ele no cargo de ministro, ele comete aí o que? Uma prática de ato incompatível com o decoro parlamentar. Neste caso, ele está dizendo que não será sujeito a processo disciplinar perante a Câmara dos Deputados. Ele erra. Por que ele erra? Porque ele tem o foro de prorrogativa de função e, nesse caso, por ele ser parlamentar, ele vai ser processado aí, julgado aí perante o parlamento. Perfeito? Então, suspende-se algumas imunidades, mas nesse caso aqui não. Perfeito? Então, não suspende então aí o foro por prerrogativa de função, por isso que ele vai ser processado aí perante a Câmara dos Deputados. Então, veja, competência originária para processo penal contra membros do Congresso Nacional firmada com a diplomação ocorrida no caso quando
pendia de decisão do STJ, recurso especial contra a rejeição da denúncia do tribunal local. Consequentemente, a transferência para o STF da competência para julgar o recurso especial anulado mediante habeas corpus ofício do acordo do STJ. Serve para nada que eu escrevi isso que eu li aí. Agora, aqui ó, a imunidade parlamentar formal, imunidade formal, prisão em flagrante por crime inafiançável. E o foro por prerrogativa de função, o afastamento do deputado ou senador do exercício do mandato para investir-se nos cargos permitidos pela Constituição, no caso aí de quem? No caso aí do ministro, suspende quem? Suspende-lhes a imunidade formal e continua quem então? Continua o foro por prerrogativa de função. Então, ó, mas não o foro por prerrogativa de função, por isso que ele vai ser aí vai estar sujeito a esse processo disciplinar aí perante a Câmara dos Deputados. 19. De acordo com a Constituição Federal de 88, o deputado federal que for investido em cargo de secretário de Estado, independente da pasta que assumir, perderá seu mandato de deputado. Resposta errada. Ele pode ser ministro, pode ser secretário de Estado, secretário do Distrito Federal, pode ser governador de territórios, pode ser secretário de municípios de capital. Nesses casos ele não vai perder o mandato. Então veja, artigo 56(1). Não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de quê? De ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital. Então, se ele for secretário de prefeitura, ele perde. Agora, se ele for secretário de prefeitura de capital, ele não perde o mandato. Ou chefe de missão diplomática temporária. Ok? Então, não vai perder o cargo, questão errada. Questão última 20. O deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias. Então, está faltando. Deixou de comparecer a terça parte, vai perder o mandato? Vai. Qual é a condição? Salvo se tiver em licença ou omissão por esta autorizada. Nesse caso ele não vai perder o cargo, nos demais então ele vai perder o cargo. Então nesses casos que salvo em licença ou de omissão, são faltas justificadas. Agora, não está enquadrado nessas faltas justificadas, faltou a terça parte da sessão, vai perder o cargo. Questão correta. Então veja, perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que lhe pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Então, questão correta. Terminamos a nossa bateria. Até a próxima.